Paz do Senhor, amém? Cumprimento os irmãos aí com a paz do Senhor Jesus. Quem uma vez mais nos fala aqui é o irmão Maico, pelo canal Semeando a Palavra de Deus, amém? Hoje nós vamos falar de um assunto polêmico, você já viu aí no título, vamos falar a respeito da política, hein? Porque nós vemos que está difícil o negócio, né? Muitos cristãos no meio, apoiando essas coisas, envolvidos com essas coisas. E Jesus voltando e está todo mundo dormindo, né? Ninguém sabe mais diferenciar a mão direita da mão esquerda. Para eles é tudo igual. Não tem mais diferença. Então vamos entrar na palavra, amém? Ver aquilo que Deus tem para nós no dia de hoje, amém? O maná de hoje. Ó, se você quiser receber o material de estudo, na descrição do vídeo vai ter um e-mail. Manda o e-mail, faz contato conosco que a gente vai enviar para você em PDF, tá bom? E nos edificantes, apareceu aqui, são mais de 5 horas de hinos edificantes para você edificar a tua alma, amém? Desde já, ó, dá o like, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, em todas as redes sociais, sem dó, taca lá, copia o link, cola lá, manda para frente mesmo, sem essa de direitos autorais, preocupado. Irmão, deixa falar, vão falar mal, não tem problema, vão criticar, não tem problema, mas pode compartilhar e dar o like, sem essa de direitos autorais ou querer receber alguma coisa. Não estou aqui para receber dinheiro, bem? Compartilha e vamos àquilo que Deus tem para nós nos dias de hoje. Romanos capítulo 13, que é o texto base, né, onde fala sobre autoridade. Vamos ver o que Paulo falou a respeito da autoridade em Romanos 13. Fala assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que foram ordenadas, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terá louvor dela. Se você quiser, pode ler Romanos 13, do 1 ao 7. Eu vou fazer até essa leitura, até o versículo 3, para que eu venha fazer essa introdução. Aqui, Paulo está falando sobre submissão à autoridade constituída por Deus. Por quê? Porque Deus, ele sempre quis ordem e sempre existiu hierarquia. Sempre existiu, desde o início. Você vai ver que Deus dá ordem ao homem. Olha, não toque nessa árvore. Então, Deus deu uma ordem. Deus se colocou acima do homem. Quem dá ordens, geralmente, você vai na sua empresa, quem dá ordens é o seu supervisor. Você não manda no seu gerente. Você não manda no seu supervisor. Quem dá ordens são eles. Então, Deus deu ordem. O homem desobedeceu. Então, de lá para cá, o que começa a acontecer? O homem tem que trabalhar, o homem tem que fazer as coisas, o mundo começa a girar. Então você vai ver nos nossos dias, já trazendo para hoje, porque isso vem de antigamente, você compra, você vende, você vai no banco, você vai no mercado, e aonde você vai, existem regras e hierarquias. Por quê? Porque é algo para ter um controle. Você vai no mercado, você sabe o que você tem que fazer. Você sabe que você vai pegar o produto, você vai passar no caixa para pagar e você vai embora. Por quê? Porque ali aquele produto está sob domínio de algo superior, algo, aleluia, que está ali para vender para você. Você não pode ir ali e pegar, senão já é um furto. Dependendo como for, é um roubo. Não, você sabe que você tem que ir até ali. Se você precisa de ajuda, você vai até o funcionário. Se um funcionário não ajuda, você vai até o supervisor. Supervisor não ajuda, você vai no gerente. E por aí vai. Existem hierarquias para que exista o quê? Regras. Agora imagina se você vai no mercado. Não existe supervisor, funcionário, não existe normas, regras, hierarquias, ordem, não existe nada. Os produtos estão na prateleira, você vai e faz o que quer. Como que seria? Existiria mercado hoje? Não existiria. Não existiria. Para que existir caixa? Não existiria. É a mesma coisa quando você vai no banco. Tem a atendente e tem a gerência. Hierarquias, ordens. Trânsito, a mesma coisa. Você vai na rodovia, ela está falando que é a 110 por hora que você tem que andar. Carros pesados a 90, carros leves a 110. Um exemplo, estou chutando. É uma ordem que está sendo dada. Para que tenha o quê? Para que tenha um certo controle. Amém? Alguém colocou aquilo ali. Alguém fez isso. Então, olha só como a gente peca em pouquinhas coisas.
Se você tem um carro, a plaquinha mandou você andar 80 no máximo, você está 90, você está pecando. Por quê? Você está infringindo uma lei. Você está resistindo àquilo ali. A placa mandou você ir 80, amigão, você foi a 90. Então, como Paulo falou aqui, resistiu às ordens, está resistindo a Deus. Por quê? Porque Deus constituiu autoridades para que colocasse regras, tanto fora como dentro da igreja. Imagina você dentro da igreja, tem lá 20 pessoas dentro da igreja, mas não tem regras, não tem hierarquia, não tem ordem. Quem manda? Quem prega? Quem fala? Quem ensina? Não existe regras. Imagina na sua casa. Eu posso chegar na sua casa agora, sentar no sofá, abrir a geladeira, tomar uma água bem geladinha, mandar você fazer um suco e uma comida para mim e ficar lá no sofá. Você vai gostar? Você não vai gostar, por quê? Na sua casa quem manda é você, então existem regras. Eu não posso chegar na sua casa e fazer isso. Eu só posso fazer isso se você me autorizar. Maico, pode pegar na geladeira, pode fazer, fica à vontade, pode sentar no sofá, não tem problema, fica à vontade, sinta-se em casa. Aí é outra história, porque existem regras. Então, irmão, todo lugar existe regras. Por quê? Para que tenha uma ordem, para que tenha um controle. Aonde você vai assim, irmão. Qualquer empresa é assim. Qualquer empresa que presta serviço é assim. Empresa que vende é assim. Todo canto é assim, irmãos. A igreja é assim. Todo lugar é assim. Existem regras, existem ordens, existem hierarquias para que tenha um controle daquilo. Para que não venha virar bagunça, porque imagina, você vai estar num lugar que não tenha regras, não tenha ordem nem hierarquia, você vai fazer o que você quer. Pega uma criança, solta ela num salão bem grandão, o que ela vai fazer? Ela vai fazer o que ela quiser. Ela não sabe se ali ela pode correr, brincar, gritar, pular, ela não sabe. Até o momento que você chega para ela e fala, ó Mariazinha, não corre, aqui não é lugar de correr, aqui não pode. Você deu a ordem para a criança, agora ela já vai saber. Opa, não posso correr aqui, mas eu posso gritar. Ela vai gritar. Mariazinha não pode correr nem gritar. Agora ela já sabe, não corre, não grita, porque você colocou regras. Você disse para ela o que pode e o que não pode. Você falou. Agora se você largar a Mariazinha lá, vai fazer o que ela quer. E não é o que Deus quer, irmão. Deus quer regras, Deus quer ordens, para que exista um respeito. Para que exista, irmão, essa hierarquia traga respeito, traga confiança, segurança, de saber que nós somos submissos às autoridades, estamos sendo submissos a Deus também. Porque foi Deus que mandou ser submisso, não que eu tenha que estar lá envolvido. Eu tenho que ser submisso, é diferente. Aqui ele falou, ó, as leis, elas são terror para quem está no erro, não para quem está no certo. Então, se a gente está no certo, nós vamos ter louvor dela. Então, você pega uma pessoa que está roubando, por que ela sai correndo depois que ela rouba? Por quê? Porque ela sabe que ela está errada, ela está com medo de ser presa, de ser pega. Ela infringiu uma lei. Agora, você pega uma pessoa que foi no mercado, comprou a sua mercadoria, passou no caixa, pagou, está indo embora, ela vai ter medo de quê? Ela não fez nada de errado, ela fez uma compra, fez nada de errado. Uma pessoa que anda com moto roubada, carro roubado, ela tem medo de ser parada na blitz, tem medo de polícia. As pessoas que fazem coisa errada têm medo de polícia, enfim, por quê? Sabe que está no erro, sabe que está desobedecendo, então elas têm medo da lei. Mas se a gente faz certo, não temos que ter medo. Há um tempo atrás, eu e mais um irmão, estava aqui na avenida, a gente pegou 2 policiais na calçada ali. Eles estavam ali parados, fazendo blitz. A gente conversou com os dois com respeito, porque eles são autoridades, né? Respeitamos como autoridades, porém pregamos para eles a palavra de Deus. 2 policiais. E eles ainda nos elogiaram. Eles nos elogiaram. Falaram, muito bonito o trabalho de vocês. E nos elogiaram. Houve um respeito mútuo, porque eu entendi que ele é autoridade. Eu tenho que respeitar. E ele viu que eu respeitei ele. Então ele também me respeitou, ele não fez nada, porque eu não infligi lei nenhuma. Agora imagina se eu chego lá no policial, já ó, todo malandrão, já chego tirando uma com ele. Eu estou infringindo, o cara vai me bater. E pode me levar, pode me colocar no camburão e levar para a delegacia.
desobedecia a lei, uma autoridade. Então é por isso, irmãos, que nós, servos de Deus, não temos que ter medo da lei. Não temos que ter medo do homem. O homem está falando que vai fazer isso, isso, isso. O problema é dele. Continua glorificando a Deus. Nós obedecemos porque somos cidadãos como carne. Ainda somos moradores nessa terra. Ainda temos que fazer os nossos deveres aqui. Porém, isso não pode atrapalhar nossa comunhão com Deus. A menos que a pessoa fale alguma coisa que nos faça pecar contra Deus. Aí a gente não obedece. Não. Por exemplo, se vir inventar agora uma moda, né, ou uma lei, né, que agora você, amigo e amiga, você pode andar armado. E se alguém vir te roubar, plim, você pode dar um tiro nele. E não é na perna não, é no meio, tá? É no meio, assim como eles estão falando. É no meio, você pode dar um tiro nele. Aí você é cristão, o que você vai fazer? Você vai fazer isso porque você é crente apenas. Se você é servo de Deus, você jamais vai fazer isso. Por quê? Porque Jesus não mandou pagar mal com mal. Aquele que vir e levar a tua capa, dá-lhe também a túnica. Aquele que vir fazer você andar com ele 1 milha, anda 2. Olha o que Jesus falou. Se alguém vir, quiser levar, presta atenção, o seu celular, sabe o que você faz? Fala, moço, espera, leva o carregador também, para você carregar. É o que Jesus está falando. Se alguém vir te roubar, não é para reagir, Jesus não ensinou isso. Se alguém der numa face sua, ele mandou fazer o quê? Dar um soco, reagir, dar um tiro? Não, dá outra face. Então olha como as coisas estão estreitas. As pessoas que são a favor dessas coisas, a favor da política, a favor dessas leis que o Bolsonaro está dizendo aí Cabo Daciolo, tantos outros, irmãos. Pessoas que não nasceram de novo e não conhecem a Deus. Porque se tivesse nascido de novo, conhecesse a Deus, sabia que Jesus falou, necessário vos é nascer de novo. Aquele que matava não mata mais, aquele que furta não furta mais. Aquele que fazia o erro agora não faz mais. E sabe quando você começa a fazer o certo, o que vai acontecer? Você vai ter louvor da lei, você não tem que ter medo. Então olha só para não ficar nesse versículo, nós vamos rodar mais. Tem muitos versículos aqui para nós ler. Mas vamos passar um pouquinho pela história. José, por que José foi governador? Se você for ler lá em Êxodo, Gênesis 37 a seguir, por que José foi governador? Porque naquela época houve um período de fome na terra. E aonde tinha comida? Só no Egito. Mas só tinha comida no Egito porque Deus revelou que ia ter fome na terra. Através do sonho que Faraó teve, José interpretou, foi uma revelação. Então José foi exaltado ali, mas qual que foi a função de José? Dar o livramento para o povo. Porque imagina, se todo mundo morresse ali, de onde viria a promessa? Então o que Deus falou para Abraão, Isaac e Jacó, morreria de fome. Só que não, Deus preservou a linhagem e a promessa. Então José estava lá como cabeça para ajudar, para guardar o povo. Tanto que José morreu, não ficou vice e não teve um sucessor, irmão. Agora o povo começa a ser humilhado. Não teve, irmão. Só foi para dar um livramento, só isso. Daniel na Babilônia, irmão, a mesma coisa. Você vai ver o povo lá tá cativo. Foi a mesma coisa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que Jesus nos ensina, irmão, é diferente. Você tem que entender, não foi José que morreu por você na cruz do Calvário, para que você fosse salvo, e não foi Daniel. Quem morreu foi Jesus. E o que Jesus ensina não é entrar no meio disso. Não. Olha só. Por que muitos judeus não creram em Jesus? Por quê? Porque naquela época os judeus estavam sofrendo uma pressão romana. O povo de Roma cobrava altos impostos, violência, estava oprimindo os judeus. Então, olha as promessas que tinham na Bíblia a respeito do Messias. Jesus ele vem se dizendo filho de Deus, né? E muitos não creram. Por quê? Salmos 2 vai dizer assim no título: a rebelião das nações e a vitória do Messias. Olha só, a vitória do Messias. Aí os judeus olhou ao redor, viu Jesus morrendo, sendo crucificado. Então Salmos 2 não se cumpriu em Jesus, então o judeu já não crê. Salmos 22, o Messias sofre, mas triunfa. Olha só,
O Messias ia sofrer, Jesus sofreu, mas ele iria triunfar. Pô, mas Jesus morreu na cruz, então para os judeus não vale nada. O advento e o poder do Messias, olha só, Jesus morreu na cruz, que poder que ele tinha? Então não criou também. Isso já é em Isaías, né, o profeta messiânico, Isaías 9. Agora olha Isaías 11. O reino do Messias é pacífico e próspero. Pera lá. Jesus está dizendo que é Filho de Deus, é o Messias que foi enviado. O reino dele é pacífico e próspero. Está tendo violência. Eu estou pagando imposto para o povo de Roma. Está toda essa bagunça. Não, então não é não. Se fosse o Messias mesmo, não estava desse jeito. Isaías 35. A grandeza e a glória do reino Messias. Olha só. Então aqui está falando de poder, autoridade, vitória. Está falando que o Messias iria vir cheio da glória, cheio da autoridade e poder. Então, agora aparece Jesus, filho de um carpinteiro, pregando: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Jesus sabia o que estava acontecendo na época, sabia. Jesus sabia da opressão romana, Jesus sabia da violência, dos impostos, ele sabia de tudo. Mas Jesus ele não se envolveu com isso. Você não vê Jesus envolvido com isso. Então por que os judeus não creram em Jesus? Porque, eu li 5 passagens, mas se você for olhar no Velho Testamento, as promessas, em Salmos, em Isaías, Jeremias, lá mais para trás também tem, você vai ver que tem muitas promessas falando a respeito de Jesus, com poder e grande glória. Então os judeus conhecendo aquilo, agora vai ver Jesus sendo crucificado e eles sobre custódia romana? Não. Por isso que eles não creram. Por quê? Porque Jesus, se Jesus fosse carnal, se Jesus fosse desse mundo, o que Jesus ia fazer? Ele ia lá tentar conversar com Herodes, com Pilatos, ele ia se envolver nos cabeças, se envolver nos governos, se envolver ali no meio da política daquela época, para livrar o povo dele. Simples. Aí o povo ia dar crédito para Jesus, ia dar mais crédito se livrasse o povo da opressão romana do que ver Jesus curando, do que ver Jesus libertando, do que ver Jesus pregando. Daria mais crédito. Por quê? Porque o povo é carnal, o povo é daqui desse mundo. Então Jesus ele sabia do que estava acontecendo, porém ele não se envolveu. Ele não se envolveu com essas coisas em momento nenhum. Muito pelo contrário. Olha o que fala em Apocalipse 3,10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Olha só, Jesus, através de João, nesse arrebatamento na ilha de Patmos, ele está dizendo, olha, como guardou a palavra da minha paciência, eu também vou te guardar. E olha o que Jesus fala em João 14,27. Deixo-vos a paz. Pera lá. Jesus falou que vai guardar. Porque Jesus sabia que o negócio estava ruim e vai piorar. Só que agora Jesus está falando, deixo-vos a paz. Pô, que paz é essa? A gente está pagando imposto alto, tem violência, trazendo para hoje criminalidade, a gente não tem segurança. Que paz é essa? Não faz sentido. Para os carnais não faz sentido. Mas para quem é espiritual está entendendo o que eu estou falando. Então Jesus está falando, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Não turbe o vosso coração, nem se atemorize. Olha só, Jesus falou, no mundo vai ter aflição, filho, não adianta. Então não adianta você tentar resolver com as tuas próprias mãos, se candidatando a vereador, a deputado, a presidente, a prefeito, não interessa. Não adianta, não vai resolver nada. Por quê? Você vai perder o foco do evangelho não é esse. Paulo falou, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, ou seja, não é contra o nosso irmão, contra a nossa irmã. Aí você vai lá, você vai ter que ficar debatendo um com o outro, como tá agora aí, mal briga aí Daciolo com o outro lá, que eu esqueci o nome lá, o Marco Feliciano, entre outros, né, que entram no meio da política aí. Enfim, perde o foco, aí o diabo coloca um contra o outro. O pastor A está na política junto com o pastor B. Em vez de ele se preocupar com a alma, está lá um brigando com o outro. Aí Paulo ele vai dizer, a nossa luta não é contra a carne, é contra o sangue. Amém? Então não adianta eu ser eleito, eu ir lá para o plenário, ficar numa sala lá, cheio de mentiroso, cheio de ímpio. Salmos 1 já fala, não se detenha na roda dos escarnecedores. Né? Não é assim que fala? Bem-aventurado o varão que não anda
segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Salmos 1. Então eu vou estar lá numa sala cheia de ímpio, mentiroso, discutindo, debatendo. Foi isso que Jesus chamou nós? É para isso que Jesus chamou? Aí você acorda cedo, você vai para lá, você tem uma mordomia. Olha só, você tem uma mordomia. Você tem um bom salário, você pode... Enfim, não vou nem entrar nessa questão que é até triste, né? Você tem regalias, né? E as almas? Fala para mim. Você fica lá no plenário, lá debatendo, discutindo. E as almas? Aí você chega na sua casa, né? Você fica pensando o que você vai fazer, né? Para confrontar, para melhorar. E você se esquece do evangelho puro que Jesus fala, que Tiago escreveu. O evangelho puro e imaculado é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e se guardar da corrupção do mundo. Tiago 1,27, se não me engano. É o evangelho puro e imaculado. Ele não mandou entrar na política para ajudar os pobres, entrar e ser de governador para ajudar os necessitados. Não, Jesus não ensinou isso e Tiago não falou isso. Olha só, Jesus falou, deixa a minha paz. Irmão, você acha que é fácil? Você sabe que a qualquer hora você pode tomar um tiro e você está em paz? É só Jesus para dar essa paz, irmão. Você ir pregar na favela, agora que eu estou no meio da favela aqui. Eu passo aqui, os meninos nem mexem comigo, os meninos nem olham para mim. Dá boa noite e tal, nem mexe, eles respeitam. E quando eu prego para eles, eles abaixam a cabeça e ouvem. Mas eu estou arriscado a tomar um tiro. Mas eu estou em paz. Se eu morrer, glória a Deus. Paulo falou, viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Somente isso. Agora eu vou me preocupar com o quê? Eu tenho que entrar para resolver o problema da economia, o problema da segurança, o problema social. O dinheiro do país está sendo mal investido. Irmão, irmã, no dia do juízo cada um vai dar conta daquilo. Aquele dinheiro que foi mal aplicado, que foi mal investido, por que não foi Deus que constituiu as autoridades? Mas Deus constituiu a autoridade não para que viesse a haver roubos. Não, isso é influência maligna, mas para que viesse ter uma ordem. Agora não está tendo ordem, está tendo desequilíbrio. Naquele dia eles vão ser cobrados, irmãos. Eu e você não tem que ficar preocupado com isso. Não tem, irmãos. Não tem. Olha só, Jesus, quando ele estava para ser crucificado, então olha só, por que os judeus não creem em Jesus? Por quê? Porque Jesus ele não se envolveu com a política, não livrou os judeus ali daquela opressão romana. Muito pelo contrário, o que Jesus fez foi muito maior do que isso. Só que o povo, eles queriam ver com os olhos, né? Queriam ver com os olhos. Mas Jesus, ele veio, aleluia, em carne, nos trazendo um mundo espiritual, aleluia, para que a gente viesse vencer. Não o nosso irmão, a nossa irmã, o nosso vizinho, aqueles que estão por trás deles. Porque o que faz um homem matar e roubar, não é ele mesmo, irmão. É o que está por trás dele, a influência maligna. Então, por que eu vou me defender dando um tiro numa pessoa, sendo que ele também é inocente, ele também é vítima, tanto quanto eu? Ele é vítima. Nós somos vítimas. Porém, o sangue de Jesus nos limpou, nos resgatou. Então agora nós temos que ajudar ele também, porque ele é vítima. Eu não posso pagar na mesma moeda, não foi isso que Jesus ensinou. Já falei, vai roubar a tua capa, dá a túnica também, foi Jesus que falou. Vai andar uma milha, mandou andar uma milha, vai até 2 com ele. Aí o meu exemplo, vai levar o seu celular, fala, moço, espera, pelo amor de Deus, leva o carregador também. Foi Jesus que ensinou isso, Jesus não mandou revidar nada, irmãos. Não mandou. Aí agora em João 18, João 18:36, olha o que está dizendo. Jesus perante Pilatos, olha só. E Jesus fala assim, o meu reino, João 18:36, não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, lutaria os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então olha só, o reino de Jesus não é aqui, irmão. Ele não veio para estabelecer reino nesse mundo, porque o próprio Satanás, ele falou em Lucas 4, se não me falha a memória, quando ele estava tentando Jesus, ele levou Jesus lá em cima e falou assim, ó, tá vendo todo o reino, tá vendo todo esse povo aqui, todo esse reino, esses reinos, foi entregue a mim. Jesus não bateu de frente. Jesus podia falar, opa,
Agora não, agora é meu. Você está derrotado. Jesus podia. Agora eu vou virar governador, isso vai mudar. Jesus podia, mas Jesus não bateu de frente. Não. Amém. Ele tentou. Então nós vemos, irmãos, que Jesus não bateu de frente. Foi-me entregue todos esses reinos e eu dou a quem eu quiser. Lucas 4, versículos 5 e 6. Jesus não bateu de frente. Jesus falou, olha, para Pilatos, o meu reino não é nesse mundo. Então, Filipenses 3,20 vai dizer, a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, se você é nova criatura, nasceu de novo, sua cidade é no céu, não é nessa terra. Se você ainda defende coisas dessa terra, ainda briga por coisas dessa terra, você é terreno, você é carnal, você ainda não nasceu de novo. Imagina só, você dá o seu voto para uma pessoa que é a favor de porte de arma. Aí a pessoa vai e mata um coitado que é vítima de Satanás. Sabe o que acontece? Você tem culpa nesse sangue, porque você foi a favor disso. Não, mas eu votei por causa... Não interessa. Nós, como moradores ainda nessa terra, temos que votar. Mas para isso que existe o voto nulo, irmão. Para isso que existe o voto em branco. Para não se envolver com essas coisas, irmãos. Sai fora disso. Aí você vai votar lá no Bolsonaro, tudo que ele fizer, você tem culpa. Cada sangue que for derramado, você tem parcela nele. Sabe por quê? Foi você que votou. Aí você vai votar no PT, o menino estava mostrando um vídeo para mim, que parece que a vice do Haddad, ela é a favor do LGBT, vai criar muitas leis para isso. Olha só, povo passando fome, miséria, necessidade, e eles preocupados com coisas tão banais. Tão banais. Então presta atenção, você vai votar em quem? O reino de Jesus que ele constituiu não é aqui. Por isso que os judeus não aceitaram, muitos judeus não creram e não aceitaram. Por quê? Eles queriam um Messias terreno que livrasse eles da opressão romana. Mas Jesus não veio para isso. Muito pelo contrário. O que Jesus estabeleceu foi lá no céu. Nos deu a condição de ser chamado co-herdeiro de Cristo, cidadão dos céus, não dessa terra. Então a gente não tem que se envolver nessas questões loucas. Não. Olha o que Jesus falou aqui para Pilatos em João 19. Olha só, a mulher de Pilatos teve um sonho a respeito disso. E ela já ficou perturbada e falou para Pilatos, olha, não se envolve na causa desse homem, porque muito me perturbei por causa dele em sonho. Olha só, aí agora Jesus está perante Pilatos. João 19, versículo 7. Olha o que está escrito. Responderam-lhe os judeus, nós temos uma lei, e segundo a nossa lei, deve morrer porque se fez filho de Deus. E Pilatos ouvindo essa palavra, mais se atemorizou. Olha só, Pilatos era lei, era autoridade, mas ele se atemorizou. Olha só. Por quê? Porque Jesus não estava infringindo nada. Olha só, versículo 9. João 19, 9. E entrou outra vez na audiência e disse a Jesus, de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Versículo 10. Disse-lhe, pois, Pilatos, não me falas a mim? Não sabes que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Irmãos, por que ele tem poder? Jesus vai responder. 11. Nenhum poder terias contra mim se de cima não lhe fosse dado, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. 12. Desde então Pilatos procurava soltá-lo. Olha só, irmãos. Jesus foi inocente, Pilatos não encontrou nada. Pilatos foi ali só na emoção, no impulso, por causa que o povo, o judeu, estava ali, crucifica, crucifica, crucifica. Mas ele mesmo não achou nada em Jesus. Nada. E quando ele ouviu falar que Jesus te disse filho de Deus, ele ficou atemorizado. E Jesus falou, olha, nenhum poder teria contra mim se do alto não fosse concedido. Então, irmãos, presta atenção, Jesus ele não entrou nesse meio. Não entrou. Jesus, ele veio, tudo aquilo que nós lemos, Salmos 2, Salmos 22, Salmos 9, Salmos 2 e 22, Isaías 9, 11 e 35, tudo isso que a gente leu, entre outros que tem no Messias, se cumpriu em Jesus. Mas é um reino, uma glória, um poder espiritual, não é físico. Por quê? Porque o que faz uma pessoa hoje fumar
é espiritual, é influência maligna. Se a pessoa não se esforçar, ela não vence. O que faz uma pessoa beber, se prostituir, virar homem querendo virar mulher, mulher querendo virar homem, o que faz uma pessoa ser idólatra, tanto de imagens quanto de times, é influências malignas. As pessoas são reféns, somente isso. Então Jesus ele vem para combater isso, libertar o cativo do cativeiro. Amém? Então nós não temos que brigar entre nós, temos que brigar contra o que está atrás. Então não adianta eu tentar ir lá, irmão, porque Jesus não nos ensinou isso. Sabe o que Jesus ensinou? Agora Jesus morre. Mateus 28, olha o que vai dizer. Mateus 28, do 18 ao 20. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Olha só. Jesus ele veio, não se envolveu com política, não tentou ser governador, não bateu de frente com Pilatos, com Herodes. Ele morreu, mas agora ele ressuscitou. E sabe o que ele fala? É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Irmão, você quer participar da política? Vai lá, irmão, participa. Você pode ganhar, mas é limitado o que você vai ter. É limitado. E outra, você está perdendo o foco do evangelho não é isso. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha só, Jesus falou, ide por todas as nações e ensinai. Não mandou você entrar na política. Versículo 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ou seja, ele pregou, curou, libertou, almas foram salvas, ele ensinou. Agora o que ele está falando para os discípulos? Ide, fazer a mesma coisa que eu fiz. Jesus ele não se envolveu com política. Ele não mandou se envolver com política. Marcos 16, 15. Esse versículo todo mundo conhece. Marcos 16, 15. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Olha só, se você se envolve na política, se vira prefeito, você consegue ir por todo mundo e pregar o evangelho, irmão? Você vai ficar preso aqui em São Paulo, você não vai conseguir. Então você já está quebrando isso daqui. Se você vira vereador, você também não consegue, irmão. Então para de ser cabeça. Olha o versículo 16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, se beberem coisa alguma mortífera, não lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Não está falando aqui de se envolver com política, irmãos. Jesus sabia que o povo estava sendo oprimido. Mas Jesus está falando aqui de autoridade espiritual contra aquilo que está influenciando as pessoas no caminho errado. Então, irmãos, a pessoa que é a favor da política, que é a favor de todas essas coisas, ela vai usar o argumento de José e de Daniel. Mas quem morreu na cruz para nos salvar foi Jesus. Jesus não ensinou a ir para a política, porque ele falou, meu reino não é daqui. Se você não nasceu de novo, você vai se juntar lá. Vai lá, se junta lá. Com o pastor Marco Feliciano, com as cantoras gospel, né, que tá lá, o Cabo Daciolo, se junta lá. Você não nasceu de novo mesmo, você é farinha do mesmo saco que eles. Agora, se você nasceu de novo e é nova criatura, Salmos 1 falou para nós o quê? Não se assenta na roda dos escarnecedores. Deixa eles lá brigando, irmão, vai ganhar alma. Deixa o povo lá discutindo, vai pregar a palavra. Muitas vezes, irmão, você discute no Zap, status, Facebook, política, coisa que não, você não consegue fazer nada. E você não vai se preocupar com as almas que estão morrendo. Para, irmão, isso chega a ser até ignorância. Aonde que Jesus mandou, irmão? Paulo falou para ser submisso por questão da ordem, hierarquia. E Jesus ele foi submisso. Mateus 5,17, Jesus ele fala, não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Eu não vim abrogar, eu vim cumprir. Então Jesus cumpriu. Tanto que Pilatos olha para ele e não acha crime. Por quê? Porque Jesus cumpriu. Aí agora Jesus nos ensina. Ama a Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. De toda a lei depende esses dois mandamentos. Ponto. Não precisa de mais nada. Agora por quê? Que as pessoas vão atrás de política, tentam eleger pessoas como se elas fossem mudar alguma coisa, sendo que foi Jesus que falou, irmão, haveria fome, guerra, terremoto, briga, morte. Jesus falou. Se Jesus falou, não é político, não é o Bolsonaro que vai resolver a situação para você, não é o Haddad, não é o Cabo Daciolo, não é, irmãos. Se Jesus falou que vai ter, irmão, ponto.
Sabe por que as pessoas vão atrás dessas coisas para resolver? Porque são carnais, não nasceram de novo. E são miseráveis. A Bíblia fala isso. Olha, 1 Coríntios 15, 19. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, se você está tentando se envolver na política ou participar disso, você está tentando resolver coisas aqui nessa terra. Você está tentando juntar tesouros aqui na terra, você está tentando fazer coisa aqui terrena. Ainda você quer que Jesus te apoie nisso, não vai apoiar nunca. Né? Nós vimos aí o Cabo da Ciolino para o monte fazendo jejum, fazendo oração, fazendo um monte de coisa para Deus eleger ele, para ele ser eleito. Onde que ele foi eleito? Não ficou nem entre os 3 primeiros. Se Deus estivesse nesse negócio, não ia eleger o cara? Agora, quem vai para o monte jejum e faz isso, tudo que ele fez para receber poder e ganhar alma? Por que não faz isso? Para, irmãos. Acorda. Essas igrejas aí, irmão, um dia vai ser cobrada. Essa igreja aí que colocou o Bolsonaro no púlpito, mesmo homem que é católico, estava na maçonaria no púlpito, lá nos Gideões, vai cobrar, irmão. Deus vai cobrar. Vocês que apoiam, Assembleia de Deus aí apoiando esses políticos, outras igrejas, vocês vão ser cobrados, porque não foi isso que Jesus ensinou. Você que está no meio vai ser cobrado. Você que é a favor do Bolsonaro, cada alma, cada sangue que cair pela autorização dele de porte de arma, você vai ser cobrado, porque você votou a favor disso. Foi você que votou. E olha só, para nós finalizar, Paulo falou, 2 Timóteo. 2 Timóteo 2,4. Ninguém que milita... Não, vou ler o 3 também. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Olha só. Paulo estava sofrendo, irmão, como soldado de Cristo. Continuava a opressão, continuava tudo que acontecia, mas Paulo não foi se envolver com política também. Paulo foi pregar o evangelho. Paulo, Pedro, João, todos, Felipe, todos. Você não vê nenhum se envolvendo com política, irmãos. E olha só, versículo 4. 2 Timóteo 2, 4. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Olha só, se você diz que é homem de Deus, é pregador, é pastor, que está cheio, né? O homem está levantando, você fez teologia, o homem te levanta como pastor. Está cheio. Você já abre igreja, já vira apóstolo, vira bispo, vira tudo. Ninguém que milita, ou seja, ninguém que está em combate, ninguém que se alistou no exército de Cristo, se embaraça com as coisas dessa vida. Irmão, você vai entrar na política, você vai ficar embaraçado. Você não vai ter tempo para fazer obra. Olha só, você vai eleger um pastor, que agora ele vai ter que ficar lá no plenário. Cadê ele atrás das almas? Cadê, irmão? Para com isso. Ninguém que milita se embaraça com negócio nenhum dessa vida. Irmão, Pedro, ele era pescador. Quando Jesus chamou Pedro, Jesus falou, vem, você não vai pescar mais peixe, vai pescar homens, vai pescar almas. Pedro deixou o que ele fazia para trás, agora Pedro vai ganhar almas. Pedro deixou a vida dele, Paulo deixou a vida dele para pregar o evangelho. Tanto que você vê Paulo fazendo várias viagens missionárias. Irmãos, Deus não está a favor disso. Deus não é a favor da política. Nunca, irmão. Não é, não adianta. Aonde que tem? Olha só. Eu vou fazer um resumo aqui. Amém? Paulo falou que nós temos que ser submissos às autoridades. Para que existe uma ordem. Amém? Existe uma ordem. Onde você for, você sabe que existe ordens e hierarquias e você tem que respeitar. Assim como é na sua casa. Na sua casa eu não chego aí, como bebo, durmo, faço o que eu quero sem a sua autorização, porque tem ordem, você não deixa. A menos que você deixe, eu faço. Por isso que Paulo falou, seja submisso às autoridades, que quem constituiu foi Deus desde o início. Por quê? Porque tem que ter ordem. Deus constituiu autoridades para quê? Para que existisse ordem. Só isso. Só isso. Não foi para que eu e você se envolvesse com política. Foi para que existisse ordem. Você vai no banco, existe ordens lá, existe hierarquias. Você vai no mercado, existe ordens, existe hierarquias. Você vai na igreja, existe hierarquias, tem que ter ordens. Aonde você for, irmão, existe ordens, existe decência. Tanto dentro da igreja quanto fora. Só que José e Daniel foram governadores. Por quê?
um momento específico que Deus, através deles, deu um livramento. Só que quem morreu para nos salvar foi José? Não. Foi Daniel? Não. Quem morreu para nos salvar foi quem? Foi Jesus. E o que Jesus falou? O meu reino não é daqui. Falou para Pilatos. Se o meu reino fosse daqui, os meus servos lutariam para que eu não fosse entregue pelos judeus. E Jesus ainda falou mais. Você só tem poder, Pilatos, porque do alto lhe foi concedido. Se não fosse concedido do alto, nenhum poder terias contra mim. Jesus falou. Aí Jesus morre e ressuscita. Qual é a ordem de Jesus? Ide por todo mundo e pregai o evangelho, porque agora você nasceu de novo, é nova criatura e você é cidadão do céu. Então, se você é cidadão do céu, você não se embaraça mais com as coisas dessa terra. 2 Timóteo 2,4 fala. Glória a Deus, ninguém que milita se embaraça com negócio nenhum dessa terra. Então você não pode se embaraçar com política, porque isso vai tirar o seu foco. Você não vai ter tempo para ir pregar o evangelho, você não vai ensinar as nações, as criaturas. Você não vai, irmão, você vai estar preocupado com isso. Lembra que Salmo 1 também fala não ficar na roda dos escarnecedores? Você vai ter que ficar lá, discutindo, debatendo com um monte de mentiroso, um monte de deputado. Você vai ter que ficar ali, sendo que não foi para isso que Jesus te chamou. Jesus te chamou para estar no campo, para estar ganhando alma, não foi para isso que Jesus te chamou. Não foi. Paulo falou, nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Então para que eu vou ficar lá debatendo? Aí pega um pastor, pega outro pastor, eles ficam lá no plenário, brigando por nada, e as almas morrendo e o diabo dando risada. Aí coloca lá outra pessoa, fica discutindo, como você está vendo aí agora, um discutindo com o outro por causa de política, por causa disso, por causa daquilo. Para, irmãos, Deus não está nisso, Deus não está nesse meio. Deus chamou você para ser nova criatura, para ganhar almas. Em vez de você estar preocupado com a política, em vez de você estar preocupado com essas coisas, se preocupa com o que está escrito em Tiago 1,27, se não me falha a memória, que o evangelho puro e imaculado é visitar o órfão e a viúva nas suas tribulações e se guardar da corrupção do mundo. Ou seja, a política está corrompida? Está muito corrompida. Então a palavra falou, se guarda da corrupção do mundo. Então não é para você estar no meio. Não é. E se você vota nesses caras aí, e eles forem eleitos, o sangue de cada um que cair vai ser cobrado de você também, porque você é a favor. Jesus não mandou eu e você ter uma arma para reagir, não. Ah, mas Pedro andava com a espada, ele cortou a orelha do soldado, mas Jesus mandou guardar Pedro, guarda. Não é para usar espada. Jesus falou, se ferir uma face, dá outra. Se roubar, se quiser levar a tua capa, dá a túnica. Se quiser fazer andar você 1 milha, anda 2. Aí o meu exemplo, se quiser levar o seu celular, fala, moça, espera, leva o carregador também. Foi o que Jesus ensinou. Aí se você vota nesse cara, essas almas que roubam, que matam, que usam drogas, enfim, que estão fazendo um monte de coisa errada, elas são vítimas do diabo. E você mata ela, você vai ser culpado, irmão. Esse sangue vai ser cobrado. Não é assim. A nossa luta, Paulo falou, não é contra a carne e contra o sangue. Então não adianta eu ficar discutindo com político, entrando nesse meio. Não, eu tenho que orar, jejuar, para receber poder, para expulsar os demônios que estão na vida dessa pessoa e trazer ela para Cristo. É isso que eu tenho que fazer. Agora quem quer fazer isso? O Cabo Daciolo foi para o monte, fez jejum, fez campanhas para ser eleito. Não ficou nem entre os 3 primeiros. Deus não está no negócio. Deus não está no negócio. Agora quem é que vai para o monte orar e jejuar para receber poder? Por que não vai para as favelas agora? Você vê aí, Marco Feliciano, você vê fazendo a obra onde, irmãos? Aonde que você vê esses políticos aí que se diz pastor, essas igrejas mentirosas aí, fica apoiando esses filhos do diabo aí? Você fica apoiando junto também? Irmão, Deus vai te cobrar. Sai de perto disso, sai fora. Porque em momento nenhum, olha só, entenda, existe 2 períodos na Bíblia. Velho Testamento até Jesus, ali é a lei. Existiram muitas coisas ali. Não existia igreja. De Jesus para frente agora existe igreja. E Paulo vem doutrinando a igreja. Aquele que milita o bom combate não se embaraça com as coisas dessa vida. Viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Jesus falou, meu reino não é daqui. Se nós andamos como Jesus, se nós estamos com Jesus, temos que andar como Ele andou. Nosso reino também não é aqui, está em Filipenses 3,20. Nosso reino está no céu. Não temos que se embaraçar com nada dessa terra. Nosso tesouro tem que estar no céu. Que Deus abençoe. Se você não entendeu, reveja o vídeo. Está muito simples.
Amém? Está muito simples. Foi criado autoridades por questão de ordens e hierarquias. E Jesus, Igreja, Jesus Cristo, apóstolo Pedro, apóstolo Paulo, em momento nenhum se envolveu com isso e mandou eu e você se envolver? Não. Jesus falou, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Não mandou se envolver com governos e políticos, por isso o próprio Jesus não se envolveu. Tá bom? Então que Deus abençoe você, fique na paz. Compartilhe esse estudo, dá o like, compartilha nas suas redes sociais. Olha, cristão tá cheio envolvido na política. Agora, servo de Deus não se envolve com essas coisas. Porque cristão, crente vem da palavra crer. Crer, até o diabo crê, irmão. Amém? E estremece. Então, o diabo também é crente. Então, crente está cheio aí, ó, gideões, assembleianos aí, ó, tudo a favor dos políticos, é crente. Agora, servo de Deus de verdade não se corrompe com essas coisas. Então, sai fora. Você nasceu de novo, não é para você essas coisas. O que é para você é ganhar almas para morar com Deus. Tá bom? Deus abençoe sua vida. Compartilhe esse vídeo. Amém? Que esse vídeo possa alcançar mais almas. Quiser orar ao Senhor, pode orar ao Senhor. Amém? Não tenho dúvida do que eu estou falando, estou muito convicto do que eu estou falando. A Bíblia não dá respaldo nenhum para você e para mim, para nós, como igreja, estar envolvido em política. Os mundanos eles se envolvem mesmo, porque eles querem resolver do jeito deles. Mas nós, servos de Deus, não podemos se envolver com isso, porque a gente sabe que não é na carne que se resolve, o negócio é espiritual. Uma pessoa que está usando droga, matando, ela é vítima de Satanás. Então eu tenho que ajudar ela a se libertar disso, não matar ela. Amém? Então acorda, desperta que Jesus está voltando. Tá bom? Se você quiser o material de estudo, na descrição tem um e-mail. Fiquem todos na paz, compartilha, dá o like. E que o Senhor venha nos abençoar em mais este dia. Amém? Assim que possível nós voltamos para a glória do Senhor Jesus. Amém? Ó, usa de sabedoria, viu, nessas eleições. Se lembra, se você eleger esse cara aí, ó, no seu voto, cada sangue que cair você vai ser cobrado. Cuidado, hein? Tanto o outro também, que é a favor aí dessas coisas erradas. Então, vigia, amém? Que Deus abençoe você, sua vida, sua família. Fica na paz em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus.